Daniel, você pode sentar, não precisa ficar de pé não. Fica aí com o teu avô. Você também pode pegar uma Bíblia para você acompanhar na leitura. Tá? Paz seja convosco mais uma vez. Amém. Estamos meditando no Catecismo de Westminster. Semana passada nós trabalhamos a pergunta número 23, que trazia para nós quais eram as funções que o nosso Senhor Jesus Cristo cumpria dentro do desígnio de ter vindo à Terra. E nós meditamos a respeito dos nomes apenas, a respeito dele ser profeta, ele ser sacerdote e ele ser rei. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpre essas três funções dentro do reino de Deus. E falando especificamente, são perguntas curtas, bem curtas, entendeu? E nós vamos trabalhar rapidamente essa pergunta 24, 25 e 26. A pergunta 24, ela fala assim: como exerce Cristo as funções de profeta? Primeira coisa que nós temos que falar é sobre o que é ser profeta. Profetas, eles existem, profetas, eles estão vívidos, digamos assim, no nosso meio, dentro do nosso tempo contemporâneo. E muitas pessoas, elas assumem o título de profeta, entendeu? É uma coisa que parece que é uma pessoa mais especial, que Deus fala com ela e não fala com os outros. Então, você tem que ir ao profeta, para que o profeta ele possa trazer para você a revelação. Mas a coisa não é bem assim. Quando nós pensamos na condição de profeta em Antigo Testamento, o profeta no Antigo Testamento, ele era realmente a boca de Deus, porque a palavra de Deus não tinha sido escrita ainda. Então, primeiramente, se escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, e ali os profetas, eles falam, e aí os profetas, eles vão ser inseridos, tanto os maiores como os menores. Nós temos que entender sempre que o desígnio maior da função do profeta é a revelação das Escrituras, ou, mais que isso, a exortação em cima das Escrituras que já foram reveladas. Então, conforme os profetas eles foram trazendo as revelações, quando os novos profetas vinham, a função deles começou a mudar de preditivo para uma pessoa que chamava atenção em relação àquilo que já tinha sido ordenado. Então, no Antigo Testamento, haviam sim as predições, haviam sim as ordenanças, tá, que eram profetizadas, mas a ação dos profetas no Antigo Testamento ele era muito mais no sentido de exortação em relação ao povo, em relação a como eles deviam viver, ou por que eles estavam agindo de uma forma errada, do que qualquer outra coisa. Fecha-se o Antigo Testamento, fecha-se o último livro, é estabelecido o cânon, o nome é cânon, o cânon do Antigo Testamento, e aí tem aquele período intertestamentário em que é simbolizado nas nossas Bíblias como uma folhinha em branco, em que Deus ele para de falar. Então é uma preparação para a vinda do Messias. Vem João Batista como um novo profeta, ou o primeiro profeta o último profeta do Antigo Testamento e primeiro do Novo Testamento, ele está nessa junção. E aí, quando você pensa em Novo Testamento, também existem profecias preditivas, falando de futuro, mas já se reduz mais ainda, porque a função profética no Novo Testamento ela é muito mais de exortação. Aparece sim na figura dos evangelhos, Paulo fala, Apocalipse fala, mas a quantidade ela é muito mais reduzida do que no Antigo Testamento. E o que dizer em relação aos nossos dias? Aos nossos dias, primeiro que não há mais nenhuma palavra a ser revelada, não há nada novo a ser adicionado às Escrituras. Então nós temos que entender que qualquer pessoa que venha falar, eu tenho uma nova revelação, e essa revelação dele não é simplesmente o aprendizado e o entendimento das Escrituras, aquele cara está falando uma abominação, em especial em relação a doutrinas e conhecimentos cristãos. Não há nada mais de conhecimento a ser acrescentado. Não pode-se tirar nada dessas revelações. Então a função profética que existe hoje, basicamente, nos nossos dias, é uma função como a que eu faço, de chamar a tua atenção, de exortar você em relação àquilo que você deveria estar fazendo e você não faz. Pergunta em relação a profetas, isso é importante você entender pela bagunça
pela bagunça que é nas igrejas. Menísia? Então, assim, que os profetas que se intitulam de profetas hoje é profecias em relação à sua vida, não é como antigamente no Antigo Testamento. É sempre sobre sua vida. Tá, e aí eu pergunto para você, aonde aparece nas Escrituras, com essa frequência que existe, profecias de ordem pessoal? Você encontra nas Escrituras, com essa frequência que eles falam, profecias de ordem pessoal? Ah, você tem que comprar um carro, não sei o quê. As profecias que tem de ordem pessoal nas Escrituras, elas são basicamente direcionamentos para o povo de Israel como um povo. Então não é uma coisa pessoal, entendeu? Não existe. E aí hoje o cara fala, comprou um carro, viu uma chave na tua mão, todas essas coisas são balela. Deus, ele pode fazer isso? Pode, mas numa condição sobrenatural. Quando Deus inspirou o profeta a ir falar com o rei Urias, né, para ele consertar a casa dele, colocar a casa dele em ordem, esse tipo de profecia foi uma profecia pessoal, no caso, né? Sim e não. Você tem que ser com o povo, né? Mas primeiramente era casa, pessoal mesmo, família. Nós temos que entender, primeiro, não era Uzias, era Ezequias. Tá? Apesar de ser uma profecia dada diretamente a uma pessoa, aquela figura era uma figura de autoridade que representava todo o povo de Israel. Então não era uma profecia pessoal, como toda vez que o profeta vinha exortar. O que foi? O que foi? Toda vez que a profecia, ela até perdi o fio da meada. Toda a profecia que era dada para reis, elas não eram de ordem pessoal. Apesar de parecer, ela tinha muito mais o âmbito no sentido de povo. Era o povo de Israel e a história estava sendo escrita ali naquele momento. Então, no caso especial do rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem que você vai morrer, entendeu? Ali era uma exortação, porque se você for ver a história do rei Ezequias, não era um cara que estava andando dentro do caminho. Senão ele não tinha que arrumar nada. Esse arrumar coloca a tua casa, coloca a tua vida em ordem, coloca o teu jeito de agir em ordem, entendeu? Então não era uma profecia literalmente pessoal, e sim uma profecia que era para o rei, mas que era destinada para o povo de Israel como um todo. Eu fiz esse exemplo justamente para perguntar se hoje em dia, igual você citou o exemplo da chave do carro e tal, que é balela, beleza. Mas quando Deus levanta alguém para falar sobre um conserto, é uma coisa mais, digamos assim, legítima, né, da parte de Deus. Quando a profecia vem mais voltada para conserto, para exaltação, digamos que seja a profecia que acontece legitimamente hoje em dia. Ele pode fazer isso porque Deus faz o que ele quiser. Sim. Mas quando eu exorto Nicolas, eu não exorto Nicolas pelo que eu acho ou que eu penso. Eu exorto através das Escrituras. Então eu estou cumprindo uma função profética, predicativa, ou em relação ao passado, ou em relação à palavra. Não é do que eu acho, é do que a palavra de Deus diz. Olha, você tem que fazer isso, você tem que cuidar, tem que trabalhar dessa maneira, tem que cuidar da tua esposa. Eu estou falando de princípios bíblicos. Eu não estou trabalhando algo de ordem pessoal. De ordem pessoal seria, por exemplo, pastor, eu não sei se eu vou comprar esse micro-ônibus, se eu compro uma van, entendeu? Aí se Deus, por algum acaso, ele traz uma palavra nesse sentido, ele está trazendo uma palavra pessoal para você. Mas isso é muito sobrenatural, é muito escasso. Não é uma coisa que acontece como acontece, que eles propagam aí por fora, entendeu? Não, como Davi, quando foi exaltado, depois que mandou matar Urias. E ele como rei. Chega e exorta. Tá? E aí não é pessoal a coisa, é exortação através da palavra. E aí o que eu estou falando dessa diferença é que as pessoas elas fazem essas exortações em base humana. Eu acho que você não tem que usar blusa preta na igreja, entendeu? E coisas sem noção, sem nenhum tipo de base bíblica. Toda vez que você traz as Escrituras como base de exortação, você está exercendo um ofício profético. Ponto. Tudo bem? Mais alguma coisa? Como exerce Cristo as funções de profeta? Nós temos que entender, nós já temos falado, que Cristo ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Quando ele morre, quando ele ressuscita, ele continua com as suas duas naturezas. Antes de ele encarnar, ele era só
Deus, 100% Deus. Na eternidade, quando ele vem e ele se encarna, ele passa a ter duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Morreu e ressuscitou, continua tendo as duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Cristo exerce as funções de profeta, nos revelando pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Nós já falamos que as Escrituras, elas têm basicamente uma finalidade: revelar a figura do Messias, revelar a figura de Cristo. E ele vem durante todas as Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, aparecendo, trazendo exatamente essa função profética. Jesus, ele traz a função profética preditiva e ele traz a função profética predicativa. Quando ele morre e ressuscita, a situação muda, ele não tem mais essa interação, mas ele continua no processo de inspiração como uma parte divina dele, inspirando as pessoas. Como Cristo exerce as funções de profeta. Cristo exerce as funções de profeta, nos revelando pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, o que Deus fala? O que Cristo fala? Ele fala a revelação do como ser obediente a Deus. Como ser obediente a Deus. Como você ser uma pessoa como Ele, que em tudo foi obediente. Ofícios de Cristo. O ofício mediador de Cristo, ele abrange 3 funções distintas: profeta, sacerdote e rei. Nessa condição de profeta, o profeta tem o ministério do ensino. Então Cristo, ele vem nos ensinar como agir. Jesus, em toda a sua vida de perfeita obediência até a cruz do Calvário, estava ensinando e operando essa verdade. Então, um dos grandes ensinamentos de Jesus Cristo é o princípio da obediência. É aquilo que nós já falamos: é melhor obedecer do que sacrificar. Quem faz a obediência, quem faz o sacrifício é Cristo. E nós temos que fazer a obediência. A nossa obediência, ela tem que ser sempre no contexto racional, não tem que acontecer simplesmente porque está sendo comandado, ordenado, mas a partir do momento em que você entende aquilo e você age de uma maneira errada, você está agindo como um rebelde diante da palavra, você está priorizando o teu coração, ao contrário, ao invés da vontade de Deus. Então, o profeta Jesus, como profeta, tem o ministério de ensino, e em toda a sua vida de perfeita obediência até a cruz do Calvário, ele nos ensina exatamente essa condição de ser verdadeiro e ser obediente. Jesus veio ao mundo com uma revelação maior e mais profunda de Deus, e ali na cruz do Calvário estava sem dúvida ensinando o respeito e obediência a Deus. Mateus capítulo 21, verso 11. Vinte 21:11. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então, as multidões, as pessoas, elas reconhecem a figura de Cristo dentro do ensino profético. Todo o trabalho ministerial de Cristo, nos 3 anos, ele era basicamente de ensino. Então ele sentava junto com os sacerdotes do templo, ele sentava no barquinho para ensinar, ele sentava no monte para falar as bem-aventuranças. Em todos os lugares que ele ia, ele trazia a condição do ensino. Acabou a pergunta 24. Pergunta 25. Como exerce Cristo as funções de sacerdote? Nós já trouxemos aquele entendimento que Jesus Cristo, ele morre às 15 horas, às 3 horas da tarde, exatamente no momento em que estava havendo o que no templo? O sacrifício da tarde. Então haviam sacrifícios que eram efetuados dentro do templo, e aquele sacrifício da tarde, às 15 horas, é a figura que Cristo estava morrendo na cruz, mas ele estava oferecendo a sua própria vida. Então ele oferecia ele como sacrifício, mas ele era o sacerdote que fazia isso.
Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo a si mesmo em sacrifício para satisfazer a justiça divina. E quando nós meditamos no Evangelho de João, a gente citou várias passagens em que, quando Jesus está lá no Monte do Getsemane e os soldados vêm, ele se apresenta. Vocês estão procurando quem? Jesus, eu estou aqui. Quando ele vai entrar na presença de Pilatos, ele vai sem ninguém empurrar. Quando ele vai para a cruz, a mesma coisa, ninguém empurrava ele. Ele mesmo ofereceu a sua própria vida em prol de nós. Tá? E além de tudo, ele nos reconcilia com Deus, fazendo contínua intercessão por nós. Aquele que fazia a intercessão pelas pessoas era o sacerdote. Uma vez por ano, aquele homem, ele fazia toda uma consagração para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos diante do Senhor e poder fazer a expiação dos pecados, fazer a intercessão. Então ele recebia os animais, ele que tinha a autoridade para matar os bichinhos, para poder fazer todo o procedimento que era ordenado lá em Levítico. Então era só ele. Quando Nadab e Abiú, eles decidem oferecer o fogo estranho, que nada mais é do que eu querer fazer algo que Deus não me comissionou a fazer, eles foram mortos. Então a função de Abraão e de todos os outros sacerdotes era o quê? Oficiar diante de Deus as ordenanças que Deus exigia que fosse feito. Então Cristo exerce as funções de sacerdote, primeiramente se oferecendo a si mesmo em sacrifício para satisfazer a justiça divina. Ele se oferece, ele não é tomado. Ele nos reconcilia com Deus. Por quê? Por causa do pecado que nos afasta de Deus. O sangue de Cristo, ele é aquele que permite que nós possamos interagir com o nosso Deus sem nós sermos consumidos. Por isso que a palavra de Deus diz que todos os caminhos levam a Deus? Não. O único caminho que leva a Deus é a figura de Jesus Cristo. E hoje ele está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão por mim e por você. Quando Satanás ele se levanta contra você, aí aquele versículo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Deus quem? Deus Filho. Ele está em contínua intercessão. É como se ele tivesse necessidade, não é o caso em que ele falasse: ele está pago, esse está pago, esse está pago, esse está pago. Não tem porquê ir agir com essa pessoa, porque eu paguei o preço. Sacerdote. Jesus Cristo ofereceu a si mesmo em lugar do seu povo, que lhe foi dado por Deus. Sendo Deus o seu sacrifício, é único, nada mais é necessário eternamente. Então naquela época era necessário que de contínuo fossem oferecidos sacrifícios. Toda vez que se era identificado um pecado, se levava o bichinho para o sacrifício. Então você imagina a quantidade de animais que eram mortos. Ia ser um negócio estrondoso, dia após dia, após dia, após dia, que foi algo que reflete lá na época de Paulo, em que os caras começaram a comer carne, e aí acabou a carne lá, eles comiam a carne sacrificada dos ídolos e achava que não tinha problema, e houve todo aquele dilema lá. Então Jesus Cristo, ele oferece um sacrifício único e ele não é mais necessário. Eternamente não há mais necessidade. Ainda existem igrejas que acham que o sacrifício expiatório de Cristo, ele ocorre dia após dia. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, que ela acha que o sacrifício tem que ser feito diariamente para levar os pecados do dia anterior. Pastor, mas não é Deus Pai que justifica através de Cristo? E o que eu falei? É que você falou que é o Senhor Jesus que justifica. A justificação, ela é feita através do sacrifício de Cristo, a partir da ordenança do Pai. Eu não entendi a sua pergunta. O ofício de sacerdote ele é essencial, pois Jesus Cristo, após a ressurreição, se assentou à destra da majestade de Deus, Pai, onde intercede de forma eficaz pelo povo de Deus. Então, essa função sacerdotal que ele tinha aqui na terra, ela é espelhada, digamos assim, nos céus, e ele continua intercedendo por mim, intercedendo por você, a partir do sacrifício que ele mesmo fez. Ele intercede de forma eficaz pelo povo de Deus. Não é como dos santos que as pessoas elas ficam invocando. Aqueles santos, eles não falam, eles não ouvem, eles não enxergam porque eles estão mortos. Então o sacrifício de Cristo ele é suficiente. E ele se assentou à destra para interceder de forma eficaz pelo povo de Deus, inclusive atendendo os pedidos e orações dos cristãos, única e exclusivamente.
a não ser no caso da graça comum. É Ele que ouve os nossos pedidos e intercede junto ao Pai em relação às nossas necessidades, dirigidos pelo Espírito Santo e conforme a vontade de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 15. 4:15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hoje à noite, ou não sei se... ainda no dia de hoje a gente vai falar um pouco sobre a condição do que é a influência e a ação desse sacrifício que ele fez. Nesse texto de Hebreus 4:15, ele vem dizendo que nós temos um sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote, ela é a figura de Cristo. Então não há mais um sumo sacerdote humano, e esse sumo sacerdote ele passa para a figura de Cristo. E ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele tinha a natureza 100% divina e a natureza 100% humana. Essa natureza 100% humana, ela faz com que nós, como filhos, possamos olhar para Deus como nosso intercessor, como aquele que sofreu o que eu sofri e aquilo que você sofreu. Então nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A diferença de Cristo é que ele não pecou diante das lutas e dificuldades que nós padecemos. Pergunta 26. Já. Como exerce Cristo as funções de rei? Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos, protegendo-nos e contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Então, a figura do rei, ele era uma figura autoritária, era uma figura que comandava e não ouvia comentários de ninguém, sugestão de ninguém. Então, Cristo, a primeira coisa que ele faz é nos sujeitarmos a ele. Nós temos que nos sujeitarmos à condição das Escrituras Sagradas. Ele é o rei que é representado pelas Escrituras Sagradas. Ele governa a nossa vida porque ele é o nosso Senhor. Ele nos protege. Ele contém a maldade do mundo sobre as nossas vidas. Ele nos protege como rei. E ele subjuga todos os nossos inimigos. Então a palavra de Deus diz que o inimigo, ao mundo, ele não prevalece contra a igreja dele. Porque enquanto a igreja dele está vivendo dentro dos caminhos dele, ele vai estabelecer essa blindagem, essa proteção sobre a vida dele. E essa é uma função do rei. Jesus, na cruz do Calvário, estava libertando o seu povo. O maior sacrifício que poderia ser executado era o sacrifício do próprio rei, foi o que aconteceu. Ali na cruz, ele exerceu o ofício de rei. Ele não exerceu o ofício de profeta, mas ele exerceu o ofício de rei. Ele estava destruindo o poder de Satanás e abrindo os portais eternos para o povo. Então, se ele não tivesse executado o sacrifício ali na cruz do Calvário, o poder de Satanás ele continuaria regendo e dominando. Aquele mundo que jaz no maligno, ele ia continuar morrendo no maligno. E aí ele abre para mim e para você a possibilidade, que é o que nós estamos vendo em Efésios, essa possibilidade de você adentrar os portões celestiais como um gentio que nós somos. Nós não temos uma promessa como o povo judeu tinha da salvação. A promessa ela vem através de Cristo, e aí nós temos essa possibilidade de entrarmos nos portais eternos como o seu povo. Hebreus capítulo 1, verso 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Tá? Então ele vem falando sobre o trono de Cristo. Uma palavra que ela vem passeando por todas as Escrituras, falando que Deus nunca deixaria apagar a lâmpada de Israel. Então, quando se fala de Davi como o maior exemplo
E aí a gente vê essa perpetuação de sempre um descendente de Davi no trono de Deus, no trono de Israel, sempre, sempre. E aí quando Cristo ele vem assumindo definitivamente. Não há mais alguém para assumir esse trono. Quem assume é Ele, tanto que agora Ele está sentado à destra do Pai. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E aí aqui o autor de Hebreus ele está falando de Deus como Cristo. E cetro de equidade. Equidade é o quê? Equilíbrio, de uma coisa correta, de que não há coisas erradas dentro dessa condição, desse julgamento. Essa condição do cetro era algo que os reis eles apontavam para as pessoas. Acontece isso lá na rainha Esther, quando há todo aquele dilema de tentar matar o povo judeu. A rainha Esther é convocada a entrar na presença do rei sem ele chamar. Então, se alguém entrasse na presença do rei sem ele chamar e o rei não estendesse o cetro para ele, aquela pessoa morria. Tanto quando aconteceu... É um cetro mesmo, é um cajado. Daqui um cajado você pensa em cajado de madeira. Tem que pensar em uma coisa muito bem ornamentada, com pedra preciosa, não sei o que e tal. Então, ouro, sei lá, entendeu? Então, aquele rei, quando a Esther, ela recebe a incumbência, ela fala, pô, mas se eu entrar eu morro. E aí o Mardoqueu olha para ela e fala assim, olha, quem está dizendo que Deus não criou esse momento exatamente para que houvesse a salvação sobre o povo judeu? E se você não fizer, Deus vai fazer de outra maneira e vai libertar o nosso povo. Mas você vai morrer. E aí ela fala, bom, então vamos todo mundo jejuar e se eu tiver que morrer, eu morri. E ela entra na presença do rei e o rei estende o cetro dele, o cetro de equidade, o cetro que vai mostrar está certo, não está certo, está perdoado, não está perdoado. Então ele vem trazendo essa condição desse cetro de justiça, esse cetro de equidade, que é o cetro que rege o reino dele que é regido por esse cetro. Qual o resultado prático de todas essas coisas? De Deus como profeta, de Cristo como profeta, Cristo como sacerdote e Cristo como rei. Qual o resultado de todas essas coisas? Primeira delas, a esperança. Nós temos um bebê novo aqui na casa? Temos um bebê novo? Qual o resultado prático de todas essas coisas para o cristão? Então nós vivemos uma vida de dificuldade, de lutas, a condição de exortação o tempo inteiro dentro das nossas vidas. As palavras elas são cada vez mais duras para aqueles que são filhos. E se nós tivermos uma palavra dura e não tivermos uma palavra de esperança, a gente não aguenta. Então, essa condição do resultado prático é a esperança. Essa é a maior maravilha do cristianismo. É o bate e o assopra. É o bate e o assopra. É a condição de você estar trazendo um conserto para a pessoa, um remédio que é amargoso, mas um remédio que é eficaz e cura a tua enfermidade e cura as suas dores. Todo aquele que acredita em Cristo não vive em tristeza. Nós passamos por tristeza, mas você não vive em tristeza. Você tem momentos de depressão, mas você não vive em depressão. Cristo, aquele que acredita em Cristo não vive em tristeza. Ele não vive numa condição de queixa. Há luta e dificuldade, eu vou à presença do Senhor e apresento as minhas petições. Mas eu não vivo num estado de murmuração. Eu me aborreço, mas eu não vivo numa condição de aborrecimento. Eu espero sempre a vida eterna em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então essa passagem, ela vem falando que a tua esperança, ela não é baseada em coisas terrenas. Ele nos promete que vai nos conceder o que comer e o que vestir. Você tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeito. Não está se pregando a cultura franciscana, que você não tem direito a ter nada, eu não tenho direito a prosperar, não tem nada disso. Mas ele vem falando que a gente tem que ter uma condição de satisfação dentro das nossas vidas. E se a tua esperança, ela é apenas você ter dinheiro na conta corrente,
Se a tua esperança é apenas você ter filhos, ou você ter um casamento, ou você ter saúde, ou ter prosperidade, ou ser uma pessoa poderosa, você é o mais infeliz da terra. Porque é aquilo que nós já falamos, o problema dos cristãos em especial hoje, não é que eles têm alta expectativa, é que eles têm uma baixa expectativa, eles se satisfazem com muito pouco. Nós nos satisfazemos com aquilo que é básico e achamos que aquilo está bom. Então eu ter R$1 milhão na conta, ótimo, tal, mas será que é esse o propósito para o qual nós acordamos? Estava lá em Limeira, lá em São Paulo, ministrando pessoas com muitas posses, outros com poucas posses, outros com muita dificuldade, uma igreja bonita, grande, enorme, entendeu? E aí eu estava falando exatamente sobre essa condição de que como que nós vamos lidar com as coisas da vida? Se nós ficarmos esperando esse regalo, digamos assim, deixa ele quieto, tira a mãozinha daí, tira, aí, tá? Se nós ficarmos preocupados basicamente com as coisas terrenas, a gente vai ficar eternamente satisfeito, porque o mundo, ele nos golpeia, aflige e fere, tem até o título do livro. Ele nos golpeia, aflige e fere. Nós estamos passando por dificuldades o tempo todo o tempo. E se você estabelecer no seu coração a prioridade na sua vida, a coisa terrena, nos alegramos. Sei que o Nicolas deve estar feliz, recebeu lá o celular novo dele. Mas será que isso é a motivação para a minha vida e para a sua vida? Entendeu? E aí também vimos, né, as fotos lá, vocês tendo um tempo de comunhão. O que é mais importante? A comunhão com o Senhor, a comunhão com as pessoas, a comunhão com os entes queridos ou os benefícios financeiros. De uma maneira diferente, nós vamos começar o nosso intervalo agora às 10h15, porque acabei essas 3 perguntas, não vou começar para quebrar. Então a gente vai dar o nosso intervalo agora, são 10h15, a gente vai voltar 10h30 e aí a gente segue em frente. Amém? Por enquanto, Deus abençoe você, retorne, não suma, em nome de Jesus.